Olá, boa noite. Estamos esperando chegarmos no nosso horário. Enquanto isso, eu já vou configurando aqui a nossa tela. Ok. Boa noite. Hoje é dia 17 de maio de 2012. Estamos começando a nossa 97ª Quinta Técnica. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar com a análise dos mercados, como sempre. Nós tivemos uma baixa significativa essa semana e vamos ver o que os gráficos podem nos dizer agora com relação a objetivos de baixa. Eu acho que talvez seja o maior interesse de todos nesse momento, saber objetivos de baixa. Eu vou mostrar alguns gráficos que eu acho interessantes, que estão se desenrolando de maneira interessante. Vou hoje aproveitar e correr os índices principais da Bolsa de São Paulo e, logicamente, vamos ver o S&P, onde eu acho que nós tivemos aí a indicação da década, talvez. Nós temos insistido aqui naquela situação do S&P ter nos dado, ou estar em via de nos dar aquela indicação que o americano chama de bull trap, e nós chamamos de armadilha para os comprados. E essa semana marca vamos dizer, a confirmação dessa indicação de baixa. Ela é a mais importante indicação, aqui eu considero a mais importante, a mais confiável, e por ter acontecido numa resistência que eu diria que é quase que a mãe de todas as resistências no S&P, que era o nível de 1360, e para quem não sabe, é a situação que a gente tem um nível de suporte importante. Esse nível é rompido, no caso o nível de suporte 1360, o nível é rompido e logo depois o mercado não tem força para ir. Quer dizer, para se romper um nível desse, o mercado precisa de muita força, porque um nível muito importante de resistência como esse tem embaixo dele milhares de ordens de venda. Exatamente por isso ele é um nível importante de resistência. Ao romper esse nível, o mercado não só não tem mais essas ordens de venda, como ele encosta em ordens de stop das pessoas que estavam vendidas, das posições de venda. Todas as posições de venda embaixo desse nível, como esse é um nível muito claro de resistência, colocam seus stops logo acima desse nível. Então, o rompimento de um nível importante desses tira aquela pressão de venda dos preços e coloca uma pressão enorme de compra. E isso não pode resultar em outra coisa senão uma rápida aceleração no sentido do rompimento. Quando isso não acontece, eu costumo dizer que é porque tem alguma coisa muito errada. Eu acho que nós sabemos o que está errado, né? Tem muita coisa errada aí no mundo, tem muita coisa ruim acontecendo. Eu acho que a análise fundamental está com alguns mega fatores fundamentais baixistas. Por outro lado, nós temos
a participação do Banco Central americano e do Banco Central europeu no exército dos comprados. E o que o mercado do S&P, eu acho que nos disse essa semana, é que apesar de que o exército dos comprados tem esses dois pesos pesados, ele está perdendo a batalha. E nós, nessa indicação, eu entendo como tendo sido algo em que o mercado está... Eu sinto o mercado gritar aos meus ouvidos que ele está iniciando uma tendência de baixa, de médio e longo prazo. Consequentemente, eu não posso deixar de atribuir isso à onda C acontecendo aqui no Brasil. E no caso dos Estados Unidos, ele estaria indo para a onda 3 da onda C. Aqui nós estaríamos entrando, nós estaríamos ainda na onda 1 da onda C. Nos Estados Unidos eu acho que nós já estamos na onda 3 da C. Sim, isso implicaria dizer que eventualmente a crise pode, quer dizer, o mercado pode parar de cair nos Estados Unidos antes de cair aqui, se essa contagem de ondas está certa. Né? Mas vamos aos gráficos, porque eles com certeza falam melhor do que eu aqui, né? Eles são pelo menos muito mais ilustrativos do que eu falando aqui simplesmente para vocês. Em primeiro lugar, o índice Bovespa. Como sempre, a gente analisa o índice Bovespa nominal agora. E a situação qual é? Bem, esse é um gráfico que a gente traz desde 1994. Eu traço essa reta a partir de 2002, que é quando começa o que eu chamo do ciclo do presidente Lula. É ciclo porque a gente consegue visualizar claramente uma onda impulsiva nesse processo, né? Ondas 1, 2, 3, 4, 5. E nós, aqui na Constop, estamos entendendo que nós tivemos aí a onda A com a queda do subprime. Esse processo todo aqui foi a onda B. E agora nós estaríamos aí iniciando o que também seria, eu falei errado para vocês, o que também seria aqui no caso do índice Bovespa, a onda 3 da onda C, né? Então nós estaríamos aqui onda 1, onda 2, aí nós estaríamos entrando na onda 3, depois vamos ter a onda 4 e a onda 5. Muito bem, a indicação técnica mais importante aqui, que eu quero crer que salta aos olhos, é o fato de que essa reta foi rompida, o mercado teve um pullback para essa reta, deixou um ponto lá na antiga reta de suporte, que passou a oferecer resistência. E deixa eu tirar esses caras daqui, que não sei o que estão fazendo aí. E nós temos essa reta aqui, que é uma pretensa reta, ela poderia estar um pouco para cima aqui, possivelmente ela estaria aqui na verdade, né? E foi rompida essa reta. Nós teríamos um suporte aí pelos 55 mil pontos. Por quê? Porque nós temos nos 55 mil pontos, nós tínhamos esse topo de agosto, temos o topo dessa acumulação de outubro, fundo de novembro e fundo de dezembro muito próximo. O mercado hoje passou de passagem por esse nível, não deu pelota e fechou na mínima do dia. Isso é sério, a menos que a gente tenha uma indicação de candlestick amanhã com algum tipo de reversão, o mercado está nos dizendo que está com muita força. É basicamente o que ele está dizendo. Quando os níveis de suporte são rompidos, sem o mercado parar para tomar um cafezinho, que é o que ele costuma fazer em níveis de suporte, ainda quando ele está em tendência de baixa, ele parar para tomar um cafezinho significa fazer uma acumulaçãozinha. Muitas vezes ele faz uma bandeirinha de baixa ou uma flâmula, né? Enfim, quando ele passa por níveis de suporte sem dar pelota, é porque a gente pode entender que o exército dos vendidos está com muita força. A semana passada eu falava para vocês que a se confirmar essa indicação que nós estávamos imaginando podia acontecer, eu entendia que nós começávamos a ter possibilidade de ver grandes quedas acontecerem. Isso ocorre, no meu entender, porque
a gente tem que imaginar, tentar imaginar grandes posições de compra. Grandes posições de compra, eventualmente, foram feitas por conta do rompimento do S&P, por conta de situações, no caso aqui do Brasil, por conta do mercado já ter caído, o que as pessoas achavam. Por exemplo, nesse caso aqui do índice Bovespa, essa acumulação aqui de abril pode ter motivado grandes players, como a gente fala, são os grandes capitais, né? Os grandes investidores, que podem ser fundos de hedge, podem ser bancos, pode ser, enfim, podem ser fundos estrangeiros operando no Brasil. Então, eventualmente, uma acumulação dessa motiva pessoas a fazerem grandes posições. No S&P, que eu acho que é o nosso guia aqui, que está dando, como eu disse, eu acho que está dando a grande indicação, o rompimento desse processo aqui, esse aqui é o nível de 1360, é aquela resistência que eu dizia a vocês, eu considero a mãe de todas as resistências aqui no S&P. Por quê? Porque é o fundo dessa acumulação de 2000, né, estouro da bolha do Nasdaq, é o fundo aí quase que milimetricamente dessa acumulação aqui de 2008 e coincide com o topo aqui de maio de 2011, do ano passado, que foi o topo anterior ao rebaixamento dos Estados Unidos. Isso tudo é quase milimetricamente. Depois os preços trabalharam, romperam finalmente esse nível. Foi no dia, para registrar, no dia 13 de março, os preços romperam esse nível e não tiveram continuidade, né? Aqui devia estar tocando, nessa hora aqui, o mercado devia estar tocando ordens de stop e isso devia ter motivado uma alta grande. Então, vejam, esse processo, que foi uma acomodação em cima do topo anterior, pode ter motivado grandes posições de clientes. E o que acaba acontecendo quando esse nível finalmente é rompido, que aconteceu na segunda-feira dessa semana, eventualmente esses grandes players podem resolver jogar a toalha. Jogar a toalha significa reunião de comitê de investimento e um olha para a cara do outro e fala, olha, não deu, a gente tem que diminuir as posições, porque daí eventualmente tem gente que está alavancada, então tem que liquidar a posição. E às vezes basta um grande player liquidar a posição para que comece uma bola de neve, né? Eu tenho uma solicitação para aumentar o volume, vou aumentar um pouquinho o volume, espero que tenha melhorado. Muito bem, então o que a gente pode esperar do índice Bovespa? Bem, para quem não nos acompanhou anteriormente, nós temos uma ideia muito clara de que estamos num processo que é facilmente visível em termos da teoria das ondas de Elliott, em que o ciclo Lula teve 5 ondas de alta, né? Ondas 1, 2, 3, 4, 5. O subprime foi a onda A, nós tivemos até aqui a onda B, e nós deveremos ter a onda C, que deve nos trazer, no nosso entender, abaixo do subprime. O subprime hoje está em 20 e está em 30 mil pontos. Se nós traçarmos Fibonacci desse processo, quer dizer, estendermos aqui a ferramenta Fibonacci, nós vamos ver que uma correção Fibonacci de 0,382 já foi atingida, mas nós entendemos que é bastante plausível nós imaginarmos que os preços caem para pelo menos 50% de retração. Para visualizar melhor esse gráfico, o índice Bovespa, nós usamos o artifício de ter o índice Bovespa indexado em dólar. E quando a gente vai lá para trás, e nós aí podemos contar com a Bolsa do Rio, no caso, né? Porque o índice Bovespa começa aqui em 1968. Né? Nós tínhamos esse gráfico aqui. Bem, eu não terminei de falar, mas nós indexamos o índice Bovespa em dólar.
nós indexamos por várias razões, tem a ver com ADRs que fazem movimento ainda maior do que a Bolsa Brasileira aqui de São Paulo, na Bolsa de Nova York, mas principalmente nós indexamos em dólar, porque indexando em dólar nós temos essa harmonia. Vejam que coisa linda esse gráfico, não é? Nós conseguimos, hoje até contei essa história para amigos nossos da corretora XP que estiveram aqui, o Rafael, estava contando a ele que nós antigamente tínhamos o gráfico perdão, somente até 1968, e nós até chegamos a publicar um pôster com esse gráfico, só que nessa época nós não tínhamos essa reta aqui, essa reta não era possível de ser colocada, então nós tínhamos um negócio meio solto assim. E eu tinha muita pena de ver aqui esse lado esquerdo da montanha que culminou no topo de 1971, um topo muito importante porque os preços então caíram durante 12 anos. Né? Eu tinha muita pena de não ter o ponto aqui, o fundo, com o qual eu poderia utilizar para traçar uma reta de suporte. Foi quando então eu descobri com o meu amigo Otávio da CVM, que o Rio de Janeiro publicava, ou melhor, o IBV do Rio de Janeiro era anterior ao índice Bovespa, e que ele publicava as suas cotações no DCI, porque infelizmente a Bolsa do Rio de Janeiro não tinha mais os arquivos com essas cotações. Nós fomos primeiro na Biblioteca Nacional e constatamos que de fato o DCI publicava as cotações da Bolsa do Rio, e depois fizemos um trabalho de 6 meses junto no escritório do DCI, Diário do Comércio e Indústria, né? Abrimos uns livrões enormes assim, um a um, para pegar a cotação do IBV de cada dia, e com isso nós conseguimos 5 anos, que na verdade são esse pedacinho aqui, ó. 5 anos que são apenas esse pedacinho aqui, 63, de 68 até 63. Mas com isso, isso foi muito legal, porque com isso nós conseguimos traçar essa reta aqui. E eu tive um dia muito legal na minha carreira de analista técnico, quando, após ter traçado essa reta, eu então fiz o que todo analista técnico faz, né? Primeiro constatei que essa reta era muito legal, porque ela passava nesse topo de 88, perdão, nesse fundo de 88, primeiro aqui no fundo de 65. Bom, primeiro constatei que o fundo de 65 era muito importante, porque nós tivemos a Revolução em 64, os militares entraram, puseram ordem na casa, vamos dizer assim, né, em termos econômicos, e depois o mercado começou a subir. Começou a ver o desenvolvimento aí acontecer e deu no topo de 71. E a reta passava por vários pontos. Aqui nós tivemos o plano Collor, ele extrapolou um pouco para baixo, mas ele é uma reta bastante significativa. E aí eu fiz o que todo analista faz, que é trazer uma paralela dessa reta para cima, e tomei um susto quando eu vi que essa reta passava um pouco abaixo do topo de 71, mas passava nos topos de 86, plano Sarney, né? Plano cruzado, aliás, e passava também no topo de 97. E, logicamente, eu fiquei muito interessado nessa reta, e ela acabou se mostrando muito válida, porque os preços chegaram que em 2008 eles penetraram ela aqui apenas por conta do investment grade do Brasil. Se não fosse isso, eles tinham ficado por aqui mesmo. Então, esse nós entendemos que é um gráfico muito válido, é um gráfico harmônico, e que, quando olhado de longe, ele nos dá uma ideia muito boa de Fibonacci. Por quê? Porque a gente vê acontecendo com uma clareza muito grande as ondas Fibonacci, né? Isso aqui é lá longe, não vamos entrar muito em detalhe, mas isso aqui é uma onda impulsiva, composta por 5 ondas, que provavelmente foram essas aqui, né?
Se o Ralph Nelson Elliott estivesse por aqui hoje, ele provavelmente, eu quero crer, iria traçar isso aqui. Mas depois nós tivemos uma ABC aqui, e depois nós tivemos uma outra onda impulsiva aqui, e outra ABC. E aí, a partir de 1991, o processo todo fica de uma clareza muito grande, né? Vejam essa onda impulsiva aqui, composta por 5 ondas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, fazendo a onda 1. Desse processo aqui de 91 até 92. Depois a ABC fez a onda 2. Depois nós temos esse processo impulsivo aqui. Depois a ABC fez a onda 4 e finalmente a onda 5 e depois as ondas A, B e C. E aqui a partir do Lula então nem se fala, né? Nós temos essa primeira onda impulsiva aqui, composta de 5 ondas também, fez a onda 1. Então aqui a gente tem também com uma clareza muito grande um processo em que nós tivemos 5 ondas de alta, ou seja, 3 movimentos de alta, né? Ondas 1, 3 e 5. Ondas 1, 2, 3, 4, 5, e nós entendemos que nós tivemos a onda A onda B está por aqui, e nós vamos ter uma onda C que deve ser pelo menos aí igual à onda A, deve trazer no mínimo os preços para o subprime, para o fundo do subprime, né? Ocorre que quando a gente traça Fibonacci, e isso a gente pode também conversar com o Bovespa e perguntar para ele o que ele andou fazendo no passado. Vejam que interessante, né? E nas outras ocasiões em que o mercado teve expansões dessa amplitude, vejam, eu vou mostrar uma outra coincidência aqui para vocês. Ó. Do topo de 71 até o topo de 86, nós tivemos essa amplitude. Essa amplitude, eu vou mostrar aqui, é em torno de 200%. Ó. Exatamente, 200%. Está aqui no quadrinho, não sei se dá para ver, mas no quadrinho a gente clica e arrasta, dá 204%. Tá? Mas a gente vai ver, na verdade, isso aqui visualmente. Ó. Do topo de 71 até o topo de 86 é exatamente a mesma coisa que do topo de 86 até o topo de 97. E não precisa dizer que é muito parecido com a distância entre o topo de 97 e o topo de 2008, né? Mas em termos de Fibonacci, o que a gente constata é que na primeira grande queda que nós tivemos no mercado brasileiro, que foi em 1971, os preços tiveram uma correção de 50% exatamente milimetricamente. Na segunda grande queda que nós tivemos, que foi a partir do topo de 1986, os preços tiveram uma queda de mais do que o segundo número Fibonacci. Isso aqui daqui a aqui é 100%, daqui a aqui é 0,382 desse 100%, daqui a aqui é 0,5 e daqui a aqui é 0,618. Então os preços tiveram muito mais do que isso, né? Na verdade a gente pode pôr aqui a correção de 21,4 e foi exatamente onde eles vieram esse aqui que também a gente podia dizer que foi o quarto número Fibonacci. Então na primeira vez foi no segundo número Fibonacci, na segunda vez foi no quarto número Fibonacci e na terceira vez, que é a última, foi também exatamente 50% de correção. Então nós temos duas vezes, o passado nos mostra que em duas ocasiões dos precedentes que nós tivemos de quedas após amplitudes dessa monta, né? Nós tivemos duas vezes 50% e uma vez o quarto número Fibonacci. E agora, dessa vez, com a Europa quebrada e os Estados Unidos falido, nós tivemos a correção do primeiro número Fibonacci. Então, é exatamente por isso que nós estamos achando que uma previsão de que o Ibovespa pode chegar até o segundo número Fibonacci pode-se dizer que não é absolutamente negativa, não é pessimista, ela é realista e talvez até otimista. Então é isso que nós estamos imaginando que deva acontecer no médio prazo, médio e longo prazo. O Ibovespa aí estaria indo para a faixa de 20, né, Felipe? Nós estaríamos falando de uma queda de 64%. Minha opinião, eu acho que grandes chances, em função da alternância
que é algo que Elliott notou nos mercados. Ele falava alternância com relação às ondas corretivas. Então, se nós olhamos esse gráfico aqui de longo prazo, a gente pode notar que ou talvez a gente devesse olhar isso aqui, ó, está mais claro. A alternância é com relação às ondas corretivas. Então, por exemplo, nesse processo de alta, existe uma alternância entre a onda 2 e a onda 4, que é assim: se a onda 2 for simples, e simples é um processo de A, B, C como essa, então aí entende-se que a próxima onda, que é a onda 4, é complexa, como foi essa aqui, foi um retângulo expansivo, esse aqui, como classificava Elliott, né? Se a gente traz isso para um tempo gráfico maior, a gente então percebe que isso aqui, em 71, teria sido um processo mais simples de ABC, e em 86 nós tivemos um processo mais complexo de ABC. Em 97 nós tivemos um processo mais simples de ABC, quer dizer, processo mais simples e um processo mais complexo com uma acumulação, né? Então, um processo mais simples, e eu entendo então que nós podemos ter um processo mais complexo aqui, enfim. E ocorre que esse processo complexo trouxe os preços, em termos de Fibonacci, trouxe os preços para abaixo do segundo número Fibonacci. Como a gente já viu uma vez, vou mostrar de novo aqui. Trouxe os preços abaixo do segundo número Fibonacci. Se a gente exporta isso para hoje, então nós eventualmente podemos estar vendo o preço do Bovespa abaixo de, hoje, o segundo número Fibonacci está em 13.500 pontos. Então, aí nós já estaríamos falando de uma queda de 75%. De qualquer maneira, eu acho que o recado que fica não é hora absolutamente de se ter posição nos mercados de ações sem stop. Senhores, senhoras, usem stop. Agora não é hora de se ficar sem stop. Existe um sentimento, quem tem ações, quem tem uma carteira de ações, tem um sentimento muito forte de perda agora, porque o mercado já caiu aí 30 e tantos %, não é? Mas nós temos um ditado aqui que a gente repete sempre, eu sempre falo, insisto muito com os meus alunos nos cursos que a gente faz, que é o de que tu és responsável pelo valor do seu capital de hoje, fechamento de hoje. Você é responsável pelo valor do seu capital de hoje. O mercado caiu 30%, mas ele pode cair 30% muitas outras vezes, até chegar onde nós estamos, a nossa leitura está dizendo que ele vai chegar. Você não é mais responsável pelo valor do seu capital da semana passada, nem de 15 dias atrás, e muito menos o valor do seu capital no topo de 2011. Mas você é sim responsável pelo valor do seu capital hoje. Todos nós somos, tá certo? Nós aplicamos esse conceito direto aqui no método Constop. Nós, felizmente, quer dizer, no método e na consultoria que nós damos para a administração do fundo Constop que nós temos aqui e onde nós temos o nosso dinheiro aplicado. Nós, felizmente, fomos muito bem esse mês, como vocês que nos acompanham poderiam estar imaginando. Atingimos a nossa meta de rentabilidade e aí nós discutimos esse conceito que eu passei para vocês também, porque nós atingimos a nossa meta com o que nós chamamos de marcação do valor da cota a mercado, que é o valor que a CVM usa como base, né? Manda todos os gestores pegarem o valor a mercado. Mas para nós que seguimos o método Constop, o que interessa na verdade não é o quanto vale a nossa cota no preço do dia, do mercado, do momento. Para nós o que interessa é quanto vale a nossa posição no preço onde está o nosso stop. E por isso nós chamamos isso de marcação a stop. À medida que a gente atinge o nosso objetivo,
a gente também passa a ser responsável pelo valor da cota do fundo de hoje. E a gente então tem que tomar providências para que não, de repente, vai que o mercado reverte. Eu acho que não, mas a gente se rende ao fato de que qualquer coisa pode acontecer. A gente sempre se rende ao mercado. Nós não sabemos nada. Quem sabe é o mercado e ele pode fazer o que ele quiser. Não é? Então bem, eu deixo esse conceito com vocês. Você é responsável pelo valor do seu capital hoje. Tome providências para que ele não valha 80% do que vale hoje, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Isso para quem não fizer nada, porque eventualmente aquelas pessoas que... outro conceito que eu também quero dar para vocês. As pessoas não se machucam por terem prejuízo. As pessoas se machucam quando vão tentar recuperar os seus prejuízos. O prejuízo de 2 bilhões de dólares aí do banco que nós ouvimos agora, JP Morgan, não é? Eu tenho certeza que não veio de uma simples perda. O prejuízo da perda, eu quero crer, foi muito menor. O que fez os 2 bilhões de dólares de prejuízo foi a tentativa do responsável por aquele primeiro prejuízo de tentar recuperar o que ele havia perdido, para não perder o emprego dele, provavelmente. Né? E ele acaba perdendo o emprego porque já é difícil a gente operar em situações normais. Se a gente tem pressão financeira, o nosso psicológico está completamente bagunçado, fica impossível a gente ter sucesso nos mercados. Então, não tente recuperar. Não tente recuperar. O que a gente tem que fazer é abaixar a cabeça e eu uso uma analogia a um jogo de golfe. O jogo de golfe, você tem que fazer um certo número de tacadas para ganhar do campo. Se você faz o seu handicap, que é aquela média de tacadas que você dá normalmente, você então empata. Se você faz menos tacadas, você ganha do campo. Então, cada buraco você tem lá um certo número de tacadas para dar. Então, o primeiro buraco, eu, por exemplo, jogo lá no Broa, lá perto de São Carlos, e eu tenho que fazer em 6 tacadas. Se no primeiro buraco eu faço 10 tacadas, eu já perdi o jogo. Ou se às vezes a gente cai numa banca lá, fica tentando tirar a bola da areia e dá 3, 4, 5 tacadas. Então nessa hora, como você está no buraco 1, é mais fácil você voltar e começar um jogo novo. Então, para vocês, para nós que eventualmente sofremos prejuízo, talvez seja interessante você pensar em parar e começar de novo. Para isso, você precisa admitir que o seu capital não é mais aquele do mês passado. O seu capital é aquele que vale a sua posição com base no fechamento de hoje. Se você admitir isso, você pode começar uma vida nova. E aí eu acho que agora nós estamos nessa situação que todo mundo tem que pensar em operar em mercado de risco com proteção. E a proteção é a ordem de stop. Né? Nós vamos falar aí de stop hoje mais. Mas vamos lá. O S&P, então, nos deu essa poderosíssima indicação. Né? Vamos lembrar que o S&P tem essa reta que já foi rompida há tempos. Essa reta nos dá esse nível de Fibonacci. Primeiro nível Fibonacci aqui em 550. Se o mercado cair para o primeiro nível Fibonacci, coisa que ele não fez ainda, ele teria uma queda de 57%. E o que está acontecendo agora é que nós tivemos essa indicação. Né? Vou mostrar de novo aqui o Bull Trap, o 1360, é essa importantíssima resistência, né? Está embaixo dessa acumulação de 2000, embaixo dessa acumulação de 2008, e ele passa exatamente por esse topo aqui anterior ao rebaixamento dos Estados Unidos. Os preços romperam esse nível, não foram e entraram para dentro. Isso qualifica o Bull Trap, que é essa poderosa indicação de baixa, e em função disso eu quero crer que os preços, tem essa reta aqui também que foi rompida, né? Eu acho que eu colocaria ela mais para cá um pouquinho. Então,
O que nós podemos esperar do S&P agora? Bem, no médio prazo que ele chegue aqui nos 550, que é esse primeiro número Fibonacci. Mas nós temos vários níveis de suporte e resistência aí. O mais importante, eu acho que é o nível de 1250. Nível de 1250 vem daqui de trás, ó, vejam. E é um nível importante. Mas antes desse, nós temos um outro nível que também deve ser considerado, que é exatamente esse nível que nós estamos chegando agora. Vejam, nós temos dois fundos aqui, um em fevereiro de 2011, outro em abril de 2011. Temos um pequeno topo aqui em janeiro de 2011. Temos fundo em julho de 2011. E temos esse topo aqui que tecnicamente está no mesmo nível, que é em outubro de 2011. E, enfim, estamos aí chegando próximos desse nível. E mais, essa reta atual pode muito bem ser ajustada, porque ela, na verdade, está baseada em apenas 2 pontos, né? Então, se a gente der uma ajustadinha nessa reta aqui, eventualmente ela pode também estar sendo percebida aí próximo desse nível atual. Então, eu acho que esse pode ser um nível importante e é de se imaginar que o mercado tome um cafezinho, como eu disse já, né? Faça algum tipo de bandeira e, logicamente, nós vamos ficar de olho nesse nível para ver qual é o tipo de formação de candlestick que nós vamos ter por aqui. Se nós tivermos uma formação de reversão, significa que do tipo engolfo, né? Engolfo é uma grande barra preta para baixo e uma barra branca que abre abaixo do corpo real dessa barra preta e fecha acima do corpo real da barra preta, esse é o engolfo. Mas a gente pode ter também um penetrante, que é o piercing pattern, em que a barra branca penetra a metade do corpo real anterior. A gente pode ter um martelo, enfim. Se a gente tiver uma das meia dúzia que são as indicações de candlestick importantes, aí nós podemos esperar uma correção Fibonacci desse processo, né? Ou seja, uma correção mais acentuada. E de repente podemos até esperar aqui, ó, se nós tivermos uma volta de 50%, a gente volta para o antigo suporte a 1360, um pouquinho abaixo, tá? 1358, 1360. E aí a gente vai monitorar também para ver o que acontece. Mas eu acho que as chances maiores são de que a gente não tenha grandes indicações técnicas de baixa. A gente até pode ter alguma volatilidade por aqui, mas com a tendência do mercado fazer uma acumulação aqui, que se acontecer, eu vou estar imaginando que irá dar continuidade ao movimento de baixa, né? E aí rumo a 1250, que é esse nível onde a gente tem e ele vai mais. Eu sempre digo aos meus alunos que quando a gente brinca de ver níveis de suporte e resistência no gráfico, a gente tem que olhar à esquerda. E olhar à esquerda significa, na verdade, você dar um zoom out e puxar isso para a esquerda para ver se... Olha, e vejam só que a gente tem aqui também esse fundo, 2 fundos aqui em 99, um em 99 e outro em 2000, né, milimetricamente. Foi mal, hein? Desculpe. Não sei desde quando eu estou sem gráfico, mas vamos lá, olha. É isso aqui, né? Então, eu acho que nós devemos ter alguma coisa aqui por volta desse 1300, que também por ser um número redondo deve dar algum suporte ao mercado, né? E se nós tivermos então uma formação importante de candlestick, nós podemos até ter um pullback aí para os 1360, e lógico que nós vamos estar monitorando tudo isso, mas eu acho que o mercado está mais para ter uma acumulação nesse nível aqui, e eu dizia que daí, se o mercado então romper esse nível, ele deve cair para o próximo suporte a 1250, e 1250 é um nível importante, porque vejam, temos fundo aqui, tem topo aqui, então é um nível importante também, né? Agora, chegando aqui, ele já vai ter rompido essa reta, e aí
nós já vamos também estar imaginando que ele vai corrigir Fibonacci desse nível aqui também, né? E em sendo... Opa! Estou tomando um baile aqui do terminal enfoque aqui, agora sim. Então, aí a gente já pode imaginar que o rompimento dessa reta deve projetar os preços pelo menos até o primeiro número Fibonacci, que seria aí já 1080, né? Segundo número Fibonacci, e eventualmente iria trazer os preços para baixo desse nível. Esse nível, eu lembro, é o nível atingido após o rebaixamento dos Estados Unidos, né? E, enfim, então, tendência de baixa, curto, médio e longo prazo para Bovespa, S&P e também para o Dow Jones. Esse é o índice Dow Jones que vem desde 1913, né? Já mostramos várias vezes aqui na Quinta Técnica, é um gráfico muito interessante, porque é o gráfico que o Fausto Botelho vê. Fausto Botelho, expert em inflação. O americano não vê esse gráfico, o americano vê esse outro gráfico aqui, que é um gráfico que só sobe. Esse é o cara responsável por haver a máxima no mercado de que no longo prazo não tem erro. No longo prazo não tem erro porque olha-se o índice Bovespa e percebe-se e tem-se a sensação de que desde 1932 os preços estão subindo e não param de subir. Não é verdade, porque na verdade nesse período nós tivemos essa inflação na linha azul, que é o CPI, Consumer Price Index, que mede o índice de inflação americana, que nesse período teve 2.270% de inflação. É uma inflação michuruca, né? Vamos dizer assim, perto da inflação brasileira, que foi de quaquilhões por cento. Mas ainda assim, quando a gente põe aquela inflação nesse gráfico, que é o gráfico nominal do índice Dow Jones, a gente percebe que essa acumulação de 16 anos, que aconteceu entre 1966 e 1982, ela vira, quando a gente aplica a inflação nesse gráfico, então essa acumulação, ela vira uma queda de proporções comparáveis a 1929, vejam, essa é aquela acumulação. E muda completamente a perspectiva do índice Dow Jones, né? A gente consegue enquadrá-lo num canal de alta também, e aí se a gente pergunta para ele o que ele fez em termos de Fibonacci, ele responde, olha, o que ele fez em termos de correção após expansões desta monta, e eu chamo a atenção de vocês para o fato de que essa expansão atual, que foi de 82 até 2000, ela é bem maior do que 29 e praticamente do tamanho da última aqui, um pouquinho menor do que essa expansão que aconteceu. Vamos ver aqui uma expansão de 32 a 66 foi de 946% e essa atual foi de 781%, né? Elas se equivalem mais ou menos. Mas nessa última expansão houve uma correção Fibonacci de mais de 50%. Atualmente nós tivemos uma correção Fibonacci de menos que 50%, exatamente do primeiro número Fibonacci. Nós entendemos que é muita alta para pouca correção. Vejam que bonito como a análise técnica funciona, não é? Na verdade, vejam que bonito a gente ver a análise técnica funcionando nesse gráfico em que a gente traça a Fibonacci numa tendência que dura 18 anos, né? De 82 a 2000 são 18 anos de tendência de alta, e a gente vê os preços atingindo na queda do subprime milimetricamente a correção Fibonacci. Nós achamos que é muita alta para pouca correção, os preços devem chegar pelo menos até o segundo número Fibonacci, então acho que tem muita alta aí para acontecer. E o interessante, Charles Dow iria gostar muito disso, porque o Charles Dow tinha como um dos princípios dele, um dos postulados que depois foi chamado de teoria Dow, a confirmação. Ele tinha duas médias que ele inventou, né? Na verdade eram índices, hoje os chamados índices Dow Jones
Industrials e Dow Jones, na época Railway, hoje transportes. Naquela época transportes era só ferroviário, né? Então era o índice ferroviário e o índice industrial, e ele, para definir se o mercado estava em tendência de alta ou de baixa, ele queria que certos parâmetros acontecessem nas duas médias, né? E isso a gente pode constatar hoje aqui também, porque vejam, nós também tivemos um bull trap aqui no índice Dow Jones, tá? Ele teve um comportamento um pouco mais esdrúxulo aqui, mas a gente nota nesse gráfico que isso é com certeza um processo que foi revertido, né? Esse processo foi revertido, a gente traça a Fibonacci aqui e vê que o mercado precisa cair mais ainda para chegar em Fibonacci dessa alta que iniciou-se em outubro do ano passado. Mas essa alta nesse gráfico é apenas esse pedacinho aqui. Na verdade, eu acho que o buraco vai ser muito mais embaixo, né? Porque ele tem que corrigir essa alta aqui, então no mínimo ele volta aí para o fundo que aconteceu aí em agosto, em outubro, na verdade, aqui do ano passado, que é onde está o primeiro número Fibonacci dessa alta a partir do subprime, mas entendemos que no médio prazo ele deve pelo menos chegar no segundo número Fibonacci e a julgar pelo que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje, eu acho que as chances são grandes que ele venha a dar uma lambida nessa reta de suporte aqui, o que poderia fazê-lo ter uma queda bem maior, né? Se a gente imaginasse que ele chega aqui, nós estamos falando de 68% de queda no índice Dow Jones. Eu quero aproveitar e mostrar a vocês um gráfico que eu tenho mostrado sempre nas quintas técnicas e que é o gráfico do desacoplamento. É um gráfico que mostra Brasil em verde, Estados Unidos em azul, China em vermelho e esse amarelinho é a Índia, né? Vejam que coincidência, nós estamos exatamente juntos com a Índia agora. Mas nós falamos durante muito tempo que esse grande spread, essa diferença aqui entre o Brasil, o descolamento do Brasil, à medida que os preços começassem a cair, esse verdinho iria cruzar para baixo do azul. E eu acho que nós estamos tendo uma amostra clara agora do que está por vir aqui no Brasil. Vejam os Estados Unidos caindo, mas nós caindo muito mais do que os Estados Unidos, né? Para você ter uma ideia aqui, a gente vai puxar aqui a diferença, né? Que era, nessa época, era isso aqui, e agora vocês vejam como a diferença está muito menor, né? Então vou deixar esse gráfico aqui para a semana que vem a gente monitorar para ver o que aconteceu com essa diferença. Muito bem, vamos às perguntas então. Sim, não, apenas o índice futuro de... Só mostrando também nesse gráfico do desacoplamento, está também interessante o... Boa noite pessoal, Felipe falando. Oi, filho. Está interessante o gráfico do Ibovespa indexado pelo S&P. Mostra bem essa queda aí também. Ibovespa indexado pelo S&P está onde? Não tem montado aí, talvez. Mas vamos montar já. Pode ser ele aqui mesmo. Não, porque tem que ser o E/IBOV-US que já é em dólar. Tá, o E/IBOV-US. Tá. Então é um novo gráfico, né? E/IBOV-US é o nosso índice Bovespa em dólar. Ele é calculado de acordo com uma fórmula, e aí a gente põe aqui mesmo, indexado pelo SP500, né? SP500, isso. Ok, está aqui o gráfico. Então esse é o nosso Ibovespa em dólar, que já é em dólar, indexado pelo SP500, né? E aqui a gente então está vendo a performance do nosso Bovespa em dólar quando comparado com o S&P, que também logicamente está em dólar, né? Então a gente vê que os preços acabaram de romper esse nível importante de suporte aqui e que nós podemos esperar uma queda bem maior ainda na performance, né? Quer dizer, Bovespa continuando a performar pior do que o S&P, né?
E é exatamente, vem de encontro com essa análise que a gente faz de que esse spread aqui vai fechar e vai fechar muito. Isso significa, a grosso modo, significa o Brasil cair muito mais do que os Estados Unidos. Para se ter uma ideia, para que feche esse gap, nós precisaríamos cair ainda 16% a mais do que os Estados Unidos. Mas eu quero crer que nós vamos pegar uma inércia tal que nós vamos passar abaixo, quer dizer, nós vamos cair mais do que esses 16%. Já caímos bastante, né? Porque nós estivemos, para se ter uma ideia, nós estivemos a uma distância do Brasil para os Estados Unidos de 42%. Agora nós estamos a uma distância de apenas 15, 16%. Né? Então é isso. Eu quero só falar então do índice futuro, antes de a gente partir para as perguntas. Eu marquei aqui no nosso gráfico as ondas de Elliott no índice futuro. Quem tiver interesse de ter esse desktop nosso, queria dizer para vocês, pode, por favor, nos mandar um e-mail que nós podemos enviar. Quer dizer, quem tiver o terminal Enfoque, pode ter esse desktop que nós temos, com todas essas análises nossas feitas. É só nos mandar um e-mail para contato@comstop.com.br que a gente devolve com esse desktop. Ele é grande, tem mais ou menos 8 MB, você precisa ter... Mas nós acho que podemos ver se fazemos um esquema também para poder ser baixado esse desktop do nosso site. E o ideal é que daí seja atualizada a versão, né? E nós também... Faça a atualização da versão. A versão precisa ser atualizada e quem opera na XP, principalmente vocês agentes autônomos que nos escutam, que são XP, nós, se Deus quiser, na semana que vem vamos poder anunciar uma novidade que é o terminal Enfoque roteando para a XP. Hoje nós já roteamos para os clientes da Interfloat, que é uma divisão da XP, a corretora incorporada pela XP, e nós vamos estar funcionando. Isso só está na última fase de testes, mas na verdade os testes já foram feitos, o processo já está homologado, só é preciso um teste final para que se ponha isso em um ambiente de produção. E aí você, agente autônomo ou que opera na XP, vai poder ter o terminal Enfoque, eventualmente, se for do seu agrado, em substituição ou em complemento ao que você tem hoje, e vai poder, com o terminal Enfoque, rotear não só para você, mas como também para os seus clientes. E vai poder usufruir de toda a estrutura que nós desenvolvemos ao longo de anos aí, de facilidades para você, agente. Uma série de facilidades do tipo, quero liquidar todas as Petrobras do meu cliente. Você vai apertar um botão, já tem um basket armado e você dispara a ordem, liquida tudo. Calcula preço médio para aqueles que fazem day trade, enfim, uma série de benefícios. Se quiser ter mais informações disso, você pode ligar, por favor, para o suporte da Enfoque, 3957-5810 ou 3957-5811, e nós vamos estar te dando mais detalhes. Mas eu marquei aqui para vocês verem como está a nossa ideia de processo de Elliott. O processo impulsivo, que começa em outubro de 2002, teria então ondas 1, 2, onda 1, aqui muito claro, né? 1, 2, 3, 4, 5, onda 1, A, B, C, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, onda A. Aqui nós teríamos tido onda A, onda B, onda C, fazendo a onda B desse processo. E aqui nós estamos então mostrando o que teria sido a onda 1, que é composta de 5 ondas. Que teria sido 1, 2, 3, 4 e 5. Então fizemos a onda 1 da onda C. Aí A, B e C fizemos a onda 2. E agora nós estamos entrando na onda 1 da onda 3. Esse processo de baixa todo seria a onda 1 da onda 3. Se a gente olha esse processo, a gente vê na onda 1 da onda 3 da C, nós vemos uma primeira onda de baixa, o que deve ter sido a onda 2, e agora a onda 3, nós vamos ter alguma coisa por aqui,
e depois mais uma onda de baixa, né? Eu vou estar acompanhando esse gráfico e vou estar sempre nas quintas técnicas mostrando ele, e nós vamos estar colocando os números aí nas ondas, tá? É isso aí. Eu queria lembrar vocês também que todas as nossas quintas técnicas estão no nosso site. Estão no site da Constop, e também no Vimeo. Você pode nos achar vimeo.com/Constop, youtube/Constop. Você vai achar todas as quintas técnicas até hoje. Não existe só análise, existe várias quintas técnicas em que a gente põe vários conceitos de análise técnica. Nós também fizemos o trabalho de dissecar essas quintas técnicas e tirar aquelas partes em que o Felipe, estávamos apresentando alguns conceitos, que são nossos conceitos da nossa análise técnica. Nós temos uma análise técnica nossa, que nós consideramos que é nossa, ela é simples, ela vem da experiência que nós temos. Eu especificamente tenho uma experiência de mais de 30 anos aí, muitas vezes sentado na cadeira e vendo gráficos quase que o dia todo, né? E então a gente tem essa experiência para passar, e temos passado isso, e aproveite, está lá para quem quiser ver. Muito bem, então vamos às perguntas, Felipe? Não, eu quero só mostrar uma coisa aqui rapidamente, que é indicadores mundiais. Não posso deixar de comentar que nós tivemos hoje aqui nos indicadores mundiais um momentinho aqui. Bem, vejam o que aconteceu com a Espanha, minha gente. Que poderosa informação nós tivemos com a Espanha, né? E vejam, 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que isso aqui é a onda A do processo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Foi o processo de alta. Aí nós tivemos a onda A, tivemos a onda B, e agora nós estamos partindo para o que eu acho que é a onda 3 ou a onda 5 da onda C. Eu acho que com grande chance de a gente chegar aqui de onde isso tudo começou, né? Onde isso tudo começou. Mas vejam a importância desse suporte que foi rompido essa semana. Hoje, especificamente, nós temos a confirmação do rompimento desse suporte. Itália, Nikkei, que está caindo, teria caído 19 anos, eu acho que tem chance de, quem sabe, fazer um novo fundo. Vejam a queda do Nikkei, né, como está brava também. Bem que hoje nós tivemos uma recuperação, mas com essa queda de hoje, amanhã acho que cai de novo. Onde é que está aqui o MIB? Itália, Milão. Vejam a quantas anda Milão, Itália. Esse é o fundo do subprime, e nós, nessa semana, rompemos o fundo dessa acumulação aqui. A gente pode eventualmente trazer esse fundo para cá, mas sob qualquer prisma, nós rompemos esse nível. Porque rompendo esse nível, a gente tem a amplitude dessa acumulação para baixo, para projetar, e é uma queda significativa aí para a Itália de aproximadamente 21%. Eu acho que isso pode acontecer rapidamente, né? Então, estou mostrando a vocês a deterioração do cenário mundial, né? Isso Paris está um pouco mais contido, né? Mas assim mesmo nós escapamos dessa acumulação aqui, mercado caindo também. E DAX, onde está o DAX aqui? O DAX, logicamente, é o que está menos afetado, mas vejam, isso é fundo de subprime, nós rompemos esse nível aqui e rompemos essa reta aqui. E ele também rompeu esse nível de suporte aqui, que era um nível muito importante, e rompeu esse nível que eu coloquei aqui nessa linha azul. Vejam, rompeu bem rompido, né? E que mais? Commodities, sim, é que eu queria mostrar a vocês. Vejam o que aconteceu no CRB Index também.
Vejam a importância deste nível de suporte que agora está vermelho, porque tornou-se, na nossa leitura, um nível de resistência. Vejam essa acumulação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, que foi, tchau, rompida. E o mercado rompe com gap e começa a fazer uma bandeira de baixa. Isso é porque as commodities vão cair muito mais. E, finalmente, o petróleo. Quero também mostrar a vocês, petróleo Nova York, que está com essa cara, né? Eu falo sempre do petróleo, que ele viveu dentro dessa toca durante 20 anos, escapou da toca por conta da farra do subprime, que deu no que deu, aí veio o subprime, ele caiu, bateu no teto da caverna aqui que ele habitou durante 20 anos, resvalou, foi lá em cima, e agora eu acho que ele está dando mostras claras. Vejam, já rompeu isso aqui, já rompeu isso aqui, e agora está vindo de bico aí para testar essa reta suporte. Essa reta aqui, na verdade, não está aqui, está exatamente onde ele chegou agora. Se a gente puser ela no corpo real desse fundo, a gente tem essa figura aí que é bastante comprometedora, né? Então, está testando esse nível que coincide com esse nível de suporte aqui. Então, aí até isso nos leva a crer que temos chance de ter uma parada aí. Também coincide com aquela outra ideia lá, né? E esse suporte, na verdade, vai mais longe lá. Então temos um nível de suporte. O petróleo chegando num nível importante de suporte, mas que, se for rompido, traz ele rapidamente para os 75. E eu já tive a oportunidade de falar várias vezes, acho que o petróleo vai parar dentro da toca dele de novo. Ocorre que a toca dele começa em 36 e vai a 12. Viabilidade para pré-sal, segundo a Petrobras, $55, segundo a British Petroleum, $65. Quer dizer, se ele vem abaixo dessa faixa aqui, não existe mais pré-sal, não existe mais viabilidade para o pré-sal. Isso pode machucar muito a Petrobras, né? Muito bem, vamos lá, Felipe. Vamos analisar a Petro e Vale rapidamente, porque eu acho que certamente vai fazer parte das questões. Nós estamos com o tempo aí exíguo hoje, aliás, e então vamos tentar responder aí o máximo de perguntas possível, mas Petrobras, vejam, está com essa figura. Deixa eu limpar essa área aqui. E eu vejo isso como uma formação de topo, topos consecutivamente mais baixos. Eu entendo que o subprime extrapolou um pouco abaixo, mas que isso aqui é um processo que poderia ser comparado a um triângulo descendente. Nós tivemos o rompimento dessa reta suporte aqui, e o que também é muito importante, no gráfico indexado em dólar, que é um gráfico muito especial para nós, porque ele tem uma harmonia muito grande, nós tivemos a seguinte situação. Deixa eu levar isso para cá e a seguinte situação. Essa reta foi rompida. Essa reta foi rompida, e bem rompida, fechamento na mínima do dia. Isso nos coloca numa situação de que ocorreu o rompimento não só dessa reta, como também desse nível de suporte aqui. Eu estou aqui com uma certa pontinha de dor de cotovelo, eu e o Felipe, que nós acabamos nesse processo aqui, foi estopado, né? Acabamos sendo estopados em Petrobras. Acho que fizemos besteira. Hoje estão vendo que fizemos talvez um pouco de besteira de ter apertado tanto o stop. Liberou risco, né? Mas, por outro lado, liberou risco e nós aproveitamos para colocar posições de venda em outras ações, então está tudo certo. Mas uma indicação importante de baixa em Petrobras hoje, tá? Esse nível aqui, vejam, a gente deve sempre fazer isso, né? Olhar para a esquerda, vejam que importante. Esse é um nível que vai lá para 2006, o topo dessa grande acumulação aqui de mais de ano, né? Passa aqui por esses fundos também. Então, um nível importante que aparentemente foi rompido hoje. Vamos esperar aí a confirmação de ontem. Mas isso aqui, minha gente, quando começa a acontecer esse tipo de processo aqui, que é a abertura de gap, o mercado volta,
faz que fecha o gap, nem chega a fechar o gap e depois já toma o rumo de novo, isso é muito baixista. Tá? Então estamos muito baixistas em Petrobras. Acho que nós podemos imaginar que ela está caminhando para o teste aqui dos níveis próximos ao subprime, que nesse gráfico indexado em dólar, hoje estão aí na faixa de $6, que estaria aí por volta de R$12. Né? No gráfico nominal, a gente puxa Fibonacci e segundo o número Fibonacci está aí também por volta desse nível 11, 10, 11. Então acho que é para lá que Petrobras está caminhando. Vale do Rio Doce. Tem uma pergunta que é de se Petrobras está caminhando para 5. Eu acho que essa é uma projeção ainda muito além, né? Na verdade eu falei isso numa outra quinta técnica, foi na semana passada, se eu não me engano. E sim, 5 é a seguinte projeção. Na verdade isso aqui é Petri 3, né? Petri 3, eu não sei se eu falei de Petri 3 ou falei de Petri 4, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Se a gente imagina que esse processo aqui é uma formação de topo, a gente então poderia pensar em projetar essa amplitude para baixo a partir desse nível, e projetando essa amplitude para baixo a partir desse nível é exatamente onde vai dar. A gente evita fazer previsões de muito longo prazo, porque elas são polêmicas e etc e tal, mas como eu já falei na semana passada, sim, eu pessoalmente acredito que isso vai acontecer, muito em função do que eu estou vendo acontecer no petróleo. Acho que eu sou oriundo do mercado de commodities, eu sei que uma commodity, ela pode escapar daquela faixa que ela pertence, e como eu tenho certeza que ela pertence àquela faixa, eu olho o gráfico e vejo que ali é onde ela militou durante 20 anos. A gente não pode pensar no que pode acontecer lendo o jornal de hoje. A gente tem que tentar imaginar o que nós vamos estar lendo nos jornais se os preços vierem para o fundo do subprime. Nós temos que imaginar como vai estar, por exemplo, o metro quadrado, que hoje custa R$25 mil nas áreas nobres de São Paulo, se o mercado vier para o fundo do subprime. Ele com certeza não vai estar custando R$25 mil. Né? E o consumo de petróleo, assim como o consumo de eletricidade, o consumo de commodities, vai cair muito, com certeza. Se o mundo puxar o freio de mão, com certeza vai cair o consumo de muita coisa, vai cair pedágio nas estradas, vai ter menos trânsito nas estradas e etc e tal, que é coisa que nós que temos cabelos brancos aí, você que como eu tem cabelo branco, sabe que nós já vimos esse filme passar várias vezes aqui no Brasil e no mundo também, não é? Muito bem. Eu acho que em Petrobras vale a gente fazer essa projeção aqui, né? A, B, essa C. projeção aqui, A, B e C. Se a gente projeta, tá lembrando Felipe aqui, se a gente projeta essa perna para baixo a partir do topo dessa acumulação, nós vamos para 12 também, que é o segundo número Fibonacci. De qualquer forma, esse suporte aqui é muito importante. Esse suporte a 16, a 15, 14, 16, nós vamos observar, claro, logicamente, porque ele é oriundo do fundo do subprime, né? Muito importante, porque após o fundo do subprime os preços subiram vigorosos 151%, aqui nós estamos falando nominal, perdão. Agora tentem imaginar o que pode acontecer com o estado de espírito do Brasil, do mundo, o que vai estar acontecendo com o estado de espírito do mundo se nós virmos os preços primeiro só chegando no fundo do subprime de novo. Vai dar um nível de apreensão nas pessoas muito grande. E se esse nível for rompido, como a nossa análise, a nossa leitura parece estar indicando, bem, minha gente, aí vai estar mais do que confirmado que nós estamos numa onda C. E a onda C é aquela que carrega o auge da euforia, o auge da paura. Ela naturalmente deve ser muito pior do que a onda A. A onda A, todos nós vivemos, né? A gente lembra que
presidente Lula na época pedindo para as empresas não despedirem funcionários, dizendo que ia dar bronca em quem despedisse funcionário, puxando a orelha do presidente da Vale, porque ele estava pensando em despedir funcionários. Quer dizer, aquilo já foi um estresse meio grande. Só que a onda A fez ping-pong. A onda C, não sei o que vai fazer, né? Hoje, nos cursos que dou, eu sempre falo que tem duas maneiras de operar. Comprar e segurar, que é buy and hold, e defender as posições, que é basicamente operar sem stop ou com stop. E aí eu digo que quem opera sem stop acha que no longo prazo não tem erro. Hoje está muito fácil mostrar que no longo prazo tem erro, porque a gente mostra o gráfico do Nikkei, né? E o gráfico do Nikkei, no gráfico do Nikkei, a gente vê que os preços no Japão caíram durante 19 anos. E não foi pouco que eles caíram. Do topo ao fundo, eles caíram 82%. Né? Quem comprou em 1988, aqui eu sempre mostro esse exemplo, alguém que tivesse comprado aqui, perdão, então esse é o gráfico do Japão, né? E essa é a queda. Né? Alguém que tivesse comprado aqui em 1988 e fosse vender 20 anos depois, teria vendido, conforme está mostrando o quadrinho aqui, 72% mais barato. Então, enfim, vamos rapidinho aqui para Vale 5. Eu estou visualizando uma formação de cabeça e ombros aqui, uma grande formação de cabeça e ombros. Acho que os livros de análise técnica vão falar muito sobre essa formação. Eu acho que ela é especial, porque nós tivemos a onda A aqui, tivemos a onda B, e isso aqui me parece algo meio artificialmente, meio artificial. Eu acho que isso aqui, o mercado acabou ficando muito tempo aqui. Quando o mercado fica muito tempo aí, e principalmente se ele é de alguma maneira manipulado, a hora que explode, a coisa é muito pior. E a gente olha esse gráfico e a gente está vendo exatamente isso acontecendo. Né? Vejam, essa queda aqui é uma queda violentíssima. Né? Mostra os ombros e a cabeça. Então, nós estamos imaginando que esse aqui é o ombro esquerdo, a cabeça, e o ombro direito é tudo isso aqui. Né? O mercado agora rompeu essa reta suporte do que seria o ombro direito, e isso projeta inicialmente. Por que inicialmente? Porque, minha gente, projeção de formação de cabeça e ombros é um negócio assim, digamos, papai e mamãe. Isso aqui é algo que a gente sabe que acontece. E acontece sempre, vai acontecer, não tem erro. Mantido o conjunto macro de fatores fundamentais que eu acho difícil mudar. Né? Mas, então, essa projeção é uma projeção até otimista. É a projeção da cabeça até a reta de pescoço, que está muito claro aqui, que é esse nível de suporte, projetada para baixo. Nós estaríamos vendo aí Vale do Rio Doce a R$23. Nós estamos a 35 hoje, equivaleria a uma queda de aproximadamente 34%, mas o que costuma acontecer com uma frequência muito grande, eu acho que tem grande chance de acontecer aqui, é que esse objetivo, dá um truco aqui, esse objetivo é colocado uma vez mais para baixo. Né? Nós vamos estar vendo todas essas possibilidades durante esse processo todo aí. Quanto a Vale, tem pergunta em cima aqui, da hora. Bom, pois não. Primeiro, essa projeção, claro, está com toda a cara de cabeça e ombros, mas a venda seria no rompimento do suporte. Né? A venda não tem venda agora. Né? Agora não tem venda porque você não tem onde pôr. E a projeção seria também no rompimento desse suporte. Chegando no suporte, que está aí a 34, nós certamente vamos ter alguma atividade aí, alguma acumulação, qualquer coisa. E o Edúrio, ele pergunta se ainda dá tempo para o stop ou já passou do tempo, e se a gente acha que Vale volta aos 41 e quando? Edúrio, já era, 41 acho que nós não vamos ver tão cedo, tecnicamente falando. Como dissemos, entendemos que ele rompeu o ombro direito da formação de ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. Então não, lembra do que eu falei, eu acho que você é responsável pelo valor do teu capital hoje, não esqueça disso. Põe stop,
olhe o gráfico, abre o gráfico intraday, abre o gráfico de longo prazo e veja aonde vai ficar muito feio. É fácil. Petrobras tem um nível aqui Vale, né? claro, desculpe, Vale tem esse nível claro aqui de R$34, né? Que é esse fundo aqui pós a queda, o rebaixamento dos Estados Unidos. Então, você tem que pensar em colocar seu stop aqui, abaixo disso. Ou, de repente, se o mercado fizer algum tipo de acumulação, você põe embaixo dessa acumulação. E pode cair muito, né? Nós projetamos aqui, mas nós podemos passar a Fibonacci disso aqui, traz para baixo de 10. Seria mais um outro tanto dessa formação de cabeçombros para baixo. A experiência que eu tenho de análise técnica hoje me diz com uma clareza muito grande que isso deve acontecer, por uma razão muito simples, minha gente. Uma razão muito simples. Vale subiu 8.790%. Nada sobe 8.000% sem sair de um nível de subvalorização e chegar num nível de hipervalorização, que é exatamente o que eu acho que acontece agora. Tá? Então é isso aí, estamos no nosso tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Boa sorte nessa semana. Acho que vamos ter bastante volatilidade. Você vai precisar de uma dose de sorte. E estamos às ordens aqui na Constop, se você quiser a nossa ajuda de alguma maneira, até quinta que vem. Muito obrigado. Lembrando que semana que vem a gente começa às 5h30. Começamos às 5h30, vamos tá mandando um e-mail, mas a semana que vem começamos às 5h30, um pouco mais cedo. Muito obrigado, até logo. Boa noite, pessoal. Até logo.